Seja bem-vindo ao nosso Clique Jus de hoje, onde a gente vai conversar com o Dr. Fábio Andrade, ele que é candidato à vaga de desembargador pelo 5º Constitucional do Tribunal de Justiça da Paraíba. E eu sei que a sua primeira pergunta é: o que é o 5º Constitucional? O próprio Dr. Fábio explica isso pra gente. Primeiro, Dr. Fábio, seja muito bem-vindo ao nosso Clique Jus. Bom conversar com o senhor para a gente tirar essas dúvidas, tanto sobre essa candidatura, sobre como esses termos jurídicos, para a gente tornar ele mais acessível para a população. Então, o que é o 5º Constitucional? Explica pra gente o que faz o cargo de desembargador. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês. O Tribunal de Justiça da Paraíba, ele atualmente tem 19 membros. E uma lei aprovada recentemente pela Assembleia e sancionada pelo governador aumentou essa quantidade de desembargadores, de 19 para 26 membros. Isso acontecendo, aumentou também uma vaga do 5º Constitucional para a OAB e para o Ministério Público. Então vem a sua pergunta: o que é o 5º Constitucional? A Constituição Federal, ela estabelece que em todos os tribunais estaduais e nos tribunais regionais federais, a 5ª parte das vagas, ela é ocupada por membros da OAB e do Ministério Público. O que é que isso acontece? O tribunal, ele tem julgadores que provêm da magistratura de carreira, julgadores que são originários da OAB e julgadores que são originários do Ministério Público. Esses dois últimos é exatamente o que nós chamamos do 5º Constitucional. É este processo que nós estamos vivenciando agora em razão da ampliação das vagas do Tribunal de Justiça da Paraíba. A gente sempre busca aqui, enquanto entrevistadora, trazer o currículo do entrevistado, mas eu acho que ninguém pode falar melhor de si do que a própria pessoa. Então eu queria saber quem é Dr. Fábio, o que lhe motivou agora a querer ser o desembargador do nosso estado. Tá, vou começar falando um pouco do meu começo, da minha origem enquanto profissional da advocacia. Eu sou advogado há 23 anos na Paraíba. Eu recebi a minha carteira da Ordem dos Advogados do Brasil no dia 20 de julho de 2001, numa solenidade lá na Ordem dos Advogados do Brasil, em João Pessoa. Desde 2001 eu exerço a advocacia, então eu tenho mais de 23 anos de exercício de advocacia em toda a Paraíba. Eu atuo na área civil, atuo na área eleitoral e essa advocacia, tanto a civil e sobretudo a eleitoral, me permitiu conhecer a Paraíba toda. Além dessa carreira de advogado, da advocacia militante, eu também sou professor aqui na Paraíba de graduação e de pós-graduação desde 2004. Eu já tenho uma longa jornada aí como professor universitário, ajudando na capacitação em cursos de especialização, em cursos de curta duração, inclusive na Escola Superior da Advocacia da Paraíba. Portanto, eu tenho uma trajetória na advocacia de 23 anos, na docência de quase 20 anos, e essa trajetória e esse andar pela Paraíba toda me permitiu conhecer a realidade da advocacia no estado todo e conhecer a realidade do judiciário no estado todo. Me chamou a atenção essa questão das suas andanças, tanto trabalhando como agora também durante a campanha, O senhor tem conversado com muitos advogados pela Paraíba inteira, e eu queria saber quais são as principais demandas apresentadas e de que forma o senhor pretende trabalhar caso seja eleito. Isso, eu registrei a minha candidatura no dia 11 de julho e eu fiz muita questão, eu sempre dizia isso, eu começarei a minha campanha pelo sertão da Paraíba, eu vou lá para o interior, lá para o Alto Sertão, começar a minha campanha lá. Então eu viajei logo na sequência, no dia 12 de julho eu já viajei para o Alto Sertão, fui lá para Cajazeiras e comecei de lá para cá, vindo Cajazeiras, São José de Piranhas, Uiraúna, Souza, Pombal, Patos, Capolé do Rocha. Eu já visitei a Paraíba toda, o Cariri também, o Brejo, já fui em Guarabira, já fui em Sapé, já fui em Mamanguape, para ouvir a advocacia. Não só a que fica na capital, mas a que está mais distante da nossa realidade aqui da capital. Quais são as demandas, quais são as dificuldades, quais são os problemas que a advocacia está vendo e que precisa de uma pessoa que, representando a advocacia,
possa ajudar na solução desses problemas. Então, os problemas da advocacia são comuns, mas não são iguais. E aí as pessoas perguntam, qual a diferença entre comum e igual? São comuns porque os problemas são nossos em qualquer lugar. Onde a advocacia está, ela tem os mesmos problemas. Mas esses problemas são agravados para quem está distante da capital. Nós aqui em João Pessoa estamos muito próximos do tribunal, mas quem está lá em Sousa, quem está lá em Cajazeiras, quem está lá em Monteiro, e o acesso da advocacia ao Tribunal de Justiça é uma pedra fundamental para o funcionamento do Poder Judiciário. É o advogado quem leva a demanda para o Judiciário. É o advogado quem leva o problema do cidadão, o problema da sociedade para o Judiciário. Portanto, o Judiciário só funcionará bem se a advocacia tiver amplo, pleno e irrestrito acesso ao Judiciário. Essa é, sem dúvida alguma, uma primeira demanda da advocacia. Que cada vez mais a advocacia tenha mais acesso ao Judiciário. Sem acesso ao Judiciário, com acesso ao Judiciário, a advocacia leva as demandas, o Judiciário atua de melhor forma e o maior beneficiado disso será o cidadão, a sociedade, que são aqueles que dependem dessa atuação ampla e irrestrita da advocacia e da entrega da prestação jurisdicional pelo Judiciário. Doutor Fábio, é ótimo que o senhor tenha essa experiência de mais de duas décadas, né, como o senhor falou, na advocacia. O que é que o senhor pretende fazer justamente para facilitar esse acesso, caso consiga essa vaga de desembargador? O gabinete do desembargador que vem do 5º Constitucional, ele precisa funcionar como uma verdadeira embaixada da advocacia no tribunal. O gabinete do desembargador do 5º, ele sempre precisa estar aberto para a advocacia, ele sempre precisa estar disponível para a advocacia e ele precisa ser um local onde a advocacia se sinta à vontade. O gabinete do desembargador do 5º Constitucional da OAB é um gabinete que não pode ter porta fechada para a advocacia. É um gabinete que não tem porta aberta para a advocacia. Ele tem porta escancarada, o gabinete do 5º. Então, tendo essa premissa em conta da acessibilidade plena, total e restrita para a advocacia, para os advogados do interior, é preciso usar os meios tecnológicos que hoje nós dispusemos para facilitar esse contato. Eu assumi um compromisso com a advocacia na Paraíba toda, mas sobretudo no Alto Sertão, no Sertão, no Cariri, locais que estão mais longe da capital, portanto do Tribunal de Justiça, um compromisso de usar a tecnologia em favor desse diálogo. Usar videoconferência para fazer despacho diretamente com os advogados, não com o assessor do gabinete ou com a assessora do gabinete, mas o próprio desembargador, diretamente, abrir a agenda do desembargador ao longo de toda a semana para que a advocacia do interior não precise se deslocar de lá para cá e possa ter acesso direto ao desembargador. E aproximando a advocacia do judiciário, nós aproximamos a sociedade do Poder Judiciário. O senhor tem uma experiência na PGE e alguns candidatos que estão concorrendo também para esse cargo têm usado isso de uma forma contrária. E aí eu queria que o senhor falasse sobre isso, sobre esse posicionamento de alguns, mas também, assim, essa experiência na PGE, tudo isso não pode, inclusive, ajudá-lo ainda mais no cargo de desembargador? Essa primeira questão, eu sempre falo assim, a advocacia paraibana é livre, a advocacia paraibana é soberana e, sobretudo, a advocacia paraibana é muito consciente do que é que ela quer de representação no Tribunal de Justiça da Paraíba. Então, essa questão de campanha em que pede para não votar num determinado candidato ou numa determinada candidata, eu acho, primeiro, que é um desrespeito com a advocacia da Paraíba. Eu, como candidato, jamais fiz e jamais faria isso, e como eleitor me sentiria extremamente incomodado de ceder um espaço do meu tempo para um candidato, para que ele viesse ao meu escritório pedir para não votar em um determinado candidato. Isso é a pior parte da política que não deve ser trazida para o nosso processo. O nosso processo, a nossa eleição, é uma eleição entre colegas, é uma eleição entre iguais. É uma eleição em que cada um de nós deve visitar os colegas, dialogar com a advocacia da Paraíba, expor as razões que levam a pleitear o voto dos colegas
expor a sua trajetória enquanto advogado, para que cada colega seja livre para decidir se quer ou não aderir àquela candidatura, se quer ou não votar naquele candidato, se sente ou não representada por aquele candidato. Isso é o que eu tenho feito durante toda a minha campanha. Eu visito os escritórios, falo sobre a minha trajetória, digo por que eu quero ser desembargador e peço o voto dos colegas. Sempre falo assim, cada um de nós pode votar em até 6 nomes, eu peço um voto para mim. E os demais, cada colega é livre para decidir como é que vai fazer o seu voto. Eu tenho a honra de ter tido a oportunidade de ser Procurador-Geral do Estado da Paraíba durante 5 anos. Eu sempre falo, foram 5 anos de muita dedicação ao serviço público da Paraíba. Eu abandonei a minha advocacia privada para me dedicar 100% à Procuradoria-Geral do Estado. Eu tenho muita honra, muito orgulho e muita satisfação de ter tido a oportunidade de ser Procurador-Geral do Estado. Nada do que fiz lá me envergonha, ao contrário, tudo que eu fiz lá foi para engrandecer a advocacia pública e para dar uma modesta contribuição a tudo que foi feito na Paraíba nos últimos 5 anos. Se tudo isso for revertido em meu favor na hora de uma determinada escolha nesse processo, eu repito, nada disso me envergonha. Eu penso que nenhum advogado ou nenhuma advogada deve ser julgado por ter ocupado um cargo público. Ao contrário, o advogado que se dispõe a ocupar um cargo público, esse advogado agregou valor à sua carreira, mas muito mais do que isso. Esse advogado prestou um relevante serviço à sociedade. Então eu não tenho nenhuma dúvida que a advocacia paraibana não vai tratar algo que é extremamente meritório como algo que seja um demérito. Quem exerce um cargo público de advogado é alguém que doou parte da sua vida, parte da sua carreira a prestar um serviço público. Depois de 19 anos de advocacia militante ininterrupta, eu ocupei o cargo de Procurador-Geral do Estado. Exerci, além da advocacia privada, a advocacia pública. E esse conjunto da minha trajetória, 23 anos de advocacia, 20 anos de docência, é que me credencia a postular que os meus colegas advogados, que as minhas colegas advogadas me deem a oportunidade de integrar a lista sêxtupla que a OAB encaminhará ao Tribunal de Justiça da Paraíba. Portanto, eu nem me considero maior, tampouco menor nessa disputa. Eu tenho uma trajetória de vida que eu estou oferecendo à advocacia do meu estado como uma contribuição que eu agora quero dar representando a advocacia no Tribunal de Justiça. E doutor Fábio, só para a gente entender como é que fica a relação com a OAB, como é que funciona isso, só para a gente entender na prática, né? Acho que a relação do desembargador do Quinto com a OAB e com a advocacia é uma relação que, primeiro de tudo, representa a trajetória de quem está lá. Se você foi alçado à condição de desembargador do Quinto Constitucional representando a advocacia, é porque você teve uma trajetória como advogado ou como advogada que lhe permitiu ser escolhido pelos seus colegas para integrar a lista sêxtupla, para depois integrar a lista tríplice que o tribunal faz e para, ao final, ser escolhido e nomeado pelo governador. Quem tem essa trajetória tem uma responsabilidade muito grande. Quem tem essa trajetória de advogado ou de advogada tem a responsabilidade de representar a todos nós no Tribunal de Justiça. Portanto, mesmo sendo integrante do Poder Judiciário, quem veio da OAB jamais pode esquecer por que está lá. Está lá porque foi escolhido pela advocacia. A primeira escolha nesse processo é da advocacia. Portanto, para estar no Tribunal de Justiça da Paraíba como desembargadora ou desembargador do Quinto Constitucional, você foi escolhido pela sua classe.
você foi ungido pela sua classe à condição de nosso representante. E esse é um compromisso que o desembargador do Quinto jamais pode abrir mão. Então, doutor Fábio, só para a gente fechar, o senhor já falou que uma das coisas que o senhor pretende fazer para facilitar o acesso, né, da advocacia ao tribunal é portas escancaradas. O senhor até usou esse termo. Então, provavelmente é o que a advocacia paraibana vai esperar do senhor, caso seja eleito. E aí eu queria que o senhor citasse mais algumas outras coisas que o senhor pretende fazer caso chegue a esse cargo. Ao longo dessa caminhada que fiz já por toda a Paraíba, eu não ouvi nada diferente do que a seguinte frase: o que a advocacia quer do Poder Judiciário é ser ouvida com atenção, com respeito e com consideração ao nosso trabalho. É ter a possibilidade de levar ao judiciário, além da petição, despachar com o desembargador, despachar com o juiz, poder chamar atenção para um fato importante, chamar atenção para a urgência de uma determinada demanda. Portanto, o que a advocacia quer do Poder Judiciário é um respeito efetivo às suas prerrogativas profissionais. É ter a oportunidade de fazer o seu trabalho da melhor maneira possível, porque fazendo o seu trabalho da melhor maneira possível, a advogada e o advogado contribuem com a atuação do Poder Judiciário. E tendo um bom trabalho da advocacia, o judiciário tem uma boa oportunidade de prestar o seu trabalho, que é levar a justiça à sociedade de uma maneira mais célere, de uma maneira mais justa e de uma maneira que preserva e fortalece o Estado democrático de direito. Portanto, um desembargador do Quinto, ele tem a seguinte responsabilidade: julgar os processos com um olhar que só quem foi advogado ou quem é advogado militante tem, é o olhar de quem primeiro recebe a demanda, de quem leva a demanda ao judiciário. O desembargador do Quinto tem que ter o compromisso de atuar sempre buscando a maior celeridade possível do Tribunal de Justiça da Paraíba, e o desembargador que vem do Quinto, ele tem a obrigação para toda a vida de estar no tribunal levando a voz da advocacia para o tribunal, defendendo as prerrogativas da advocacia, se posicionando sempre que uma pauta importante da advocacia esteja em discussão, pauta como honorários de sucumbência, pautas como prerrogativa da advocacia e pautas como respeito ao efetivo exercício da advocacia perante o judiciário. O desembargador do Quinto é um julgador de processos, mas é, sobretudo, a voz da advocacia dentro do Tribunal de Justiça. Esse é um compromisso que eu assumo com a advocacia do meu estado. Se eu for escolhido desembargador, a advocacia da Paraíba sempre terá uma voz altiva e ativa a representá-la no Tribunal de Justiça da Paraíba. E com essas palavras, a gente encerra o nosso Clique Jus de hoje. Queria só que o senhor falasse, doutor Fábio, quando acontecem as eleições, e pode ficar à vontade também para conversar aí com a advocacia paraibana que está nos assistindo, pode ficar à vontade. A eleição ocorre no dia 18 de setembro. A votação ocorre de 8 às 17 horas. A votação ocorre em urnas eletrônicas fornecidas pelo TRE da Paraíba. E essa votação em João Pessoa ocorre no Clube Cabo Branco, fica no bairro do Miramar, e nas demais subseções da Paraíba, a votação ocorre na sede da subseção da OAB. É um processo em que cada um de nós advogados pode votar em até 6 nomes de cada gênero. Essa lista sextupla da OAB com paridade terá os 3 homens mais votados, as 3 mulheres mais votadas, será homologada pelo Conselho da Seccional da Paraíba e encaminhada ao Tribunal de Justiça. Doutor Fábio, obrigada mais uma vez, foi um prazer conversar com você. Eu que agradeço, obrigado. Até a próxima edição do Clique Jus.